Olá! Oi, boa noite. Olha, você estava aí no par, hein? Você estava atento aí, na hora que subiu a notificação, com certeza. A paz, Luana. Boa noite, Luísa. Quem mais entrou aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Iva Lopes. Deixa eu dar uma ajeitadinha na câmera aqui. Sei que a iluminação não está muito boa, mas amanhã, nos próximos dias, teremos novidade. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, tá? Hoje eu quero falar desses 365 dias, né? Com propósito profético. Hoje eu quero te ensinar a conquistar e a buscar o favor do Rei. Só me diga pra mim se está conseguindo ouvir. Está conseguindo ouvir bem a minha voz aí com esse som de fundo? Se tá bom o som de fundo, com a voz, se está atrapalhando ou tá tudo legal? Tá bom o som de fundo, Luana? Tá bom, Heloísa? Legal. Então, aproveitando que você está aqui, né? Vamos esperar, aguardar. Legal. Aproveitando que vocês estão aí, vamos aguardar um pouquinho o Instagram entregar um pouco. Chamar o pessoal, estão chamando ainda. Quero pedir para que você possa compartilhar essa live, compartilhar aí com quem você acha que precisa dessa palavra, né? Hoje eu tenho uma mensagem diária buscando o favor do Rei. Interessante essa ministração de hoje. Interessante demais. Como eu falei, é um propósito, não é fácil. São 365 dias com propósito profético. Cada dia teremos aí uma mensagem profética que vai ser semeada e amanhã você viverá e vai colher. Está profetizado isso desde o começo do ano de 2023. Será um ano profético para nós. Nós temos que viver dias proféticos esse ano, pois sabemos que esse ano não será tão fácil. Aliás, não será nada fácil. O ano de 2022 foi muito bom. O ano de 2022 foi bom. Mas o ano de 2023 será muita luta. Por quê? Sabemos o que está aí por vir com tal governo, né? Mas aqueles que confiam no Senhor são como monte de Sião, que não se abalam, né? E precisamos todos os dias buscar profetizar, todos os dias viver uma vida profética. Todos os dias nós temos que viver uma vida profética. O que eu vivo hoje, amanhã eu colho. O que eu viver amanhã, depois da manhã eu vou colher também. Por isso, 365 dias com propósito profético. E você junto comigo fará parte de um livro, né? Creio que ano que vem será lançado esse livro. Justamente com esse tema, né? Com esse nome. 365 dias proféticos. Então, eu quero pedir para você pegar e compartilhar essa live aí antes de começar. O pessoal tá chegando. Você vai clicar aqui, ó, no aviãozinho do teu lado direito aqui, ó. Acho que é esse lado aqui, no seu celular. Eu vai pegar e compartilhar aí enquanto eu vou aqui me arrumando pra gente começar. Não vai demorar, para ficar tranquilo. Fica até o final aí. Espera até o final, porque vai ser bênção. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar essa live aqui pro pessoal aqui. Tô compartilhando aqui. Vou fazer a minha parte. Espero que você faça a sua aí. E vamos profetizar. Vamos declarar aí. Tô compartilhando aqui. Bom, minha parte eu fiz aqui. Chamei o pessoal e logo vamos começar aqui. E a mensagem diária hoje aqui para você viver uma vida com propósito profético hoje é alcançar o favor do Rei. Talvez você vai ouvir de uma forma diferente. Talvez você já ouviu uma palavra sobre isso, mas não como vai ser falado aqui. Então eu espero que você esteja aí com o coração, com o teu espírito totalmente aberto para aquilo que Deus vai fazer.
Vou procurar falar um pouco mais baixo aqui, tá? E se estiver muito baixo, você fala assim, Márcio, tá baixo, aumenta um pouco o tom de voz, para poder você ouvir. Enquanto isso, vamos orar aqui, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia. De verdade, não é fácil. Não é fácil. 365 dias, 365 ministrações. Não é fácil, mas eis-me aqui. Que na simplicidade isso eu possa agir. Se falta humildade, que haja humildade na minha vida. Que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Não me faça subir ao monte da sua presença, um monte da ministração, se a sua glória não for comigo. Confesso que sou falho, sou pecador, mas isso me faz ser muito mais dependente do Senhor. Não deixe, Deus, que a arrogância, que a vaidade, que o ego venha crescer na minha vida, porque eu não sou nada. Me fizeste um pouco menor do que os anjos, mas de glória e com sua coroa tem me coroado. Te agradeço pelo ano que se inicia e iniciando fazendo isso aqui. Creio que não foi simplesmente da minha vontade, mas o seu Espírito no meu coração, para estar aqui 365 dias. Nos dê força, até para esses irmãos, irmãs e pessoas que estão entrando na live. Nos dê força para estar aqui todos os dias, porque sabemos que vamos ter que estar junto até o final de tudo. Até que o Senhor venha através das nuvens em seu cavalo, como um cavaleiro num cavalo branco. Ministra meu coração primeiro, me dá sabedoria. Enquanto eu vou lendo aqui, se eu posso trazer discernimento, e que venha do alto a revelação, que venha do alto a sabedoria, a inteligência. Abra o coração desse que está aqui me ouvindo e vendo. Em nome de Jesus, eu oro e eu peço. Amém. Amém. E aí, pessoal? Tá tudo certo aí? Consegue me ouvir legalzinho? Tudo tranquilo? Bora lá começar? Opa. Aqui. Tá me ouvindo aí legal? Pessoal, eu peço que vocês fiquem, tá? Se você não puder ficar tranquilo, vai ficar gravado. Mas que você chame a galera aí. Chame o pessoal, tá? Bom, vamos começar assim agora. Como eu já orei aqui, nós vamos ler um pouco a palavra de Deus. E esses 2 dias eu tenho falado no livro de Gênesis, capítulo 1. Depois eu falei no capítulo 2. E hoje Deus, o Espírito de Deus, me colocou uma direção no meu coração sobre propósito, como alcançar o propósito de vida, como alcançar o propósito, como alcançar o propósito de Deus para poder viver. Vamos colocar Deus, e Deus né? Deus é o nosso rei, é o nosso general. Deus é o Senhor dos Senhores. É o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E Ele é o nosso Rei maior, o nosso Pai. O dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Anjos, querubins, serafins, seres viventes estão sobre o seu domínio e estão sobre o seu reino. Anjos estão sobre o seu reino. E Ele, assentado no trono, está. Ele é aquele que
monta sobre um serafim, sobre um querubim, e voa sobre os céus, rasga os universos, montado num querubim. Ele é o Senhor. Ele é aquele que, em Ezequiel 37, em sua visão, quando ele vê os 4 seres viventes e um trono que era levado e guiado por rodas cheias de olhos. Ele é aquele que está assentado no sublime trono. Então, ele é o rei. Ele é o rei. Amém? Então, nós vamos falar sobre um pai que é rei. Vamos falar sobre um pai que é rei. Então, hoje eu quero ler. Nós vamos ler aqui primeiro. Eu peço a sua paciência para ficar aqui, tá? Vamos ler sobre Davi. Como Davi alcançou o favor do rei. Lógico que não vou falar das tragédias, das perseguições. O foco aqui é o favor do rei. Então vamos ler aqui, 1 Samuel, capítulo 16. Quando Samuel, é enviado, quando Deus pede para Samuel ir até a casa de Jessé para ungir o rei, ungir Davi. Então vamos ler aqui, vamos fazer essa leitura para que você possa entender. Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chofar, enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Volto a falar aqui, porque dentre os seus filhos de Jessé me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. Vim para adorar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda. E disse ele: E de paz vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé, a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel, Samuel achava que Eliabe era o ungido de Deus: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza, sabedoria. Quantos tem por aí que se acham sábios, doutorados e aquela coisa, e se acha o escolhido de Deus. Até o profeta achava isso, Mas Deus fala para ele: nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Rejeitou quem? Eliabe. Grandeza, estatura, Deus o rejeitou. Porque talvez ele se achou, Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. O coração, nosso coração, é a alma. Porque a alma é a fonte de sentimentos.
onde nós praticamos o certo e o errado. É da alma que vem a ética, a moral, a índole, porque é a alma que diz quem nós somos. Continuando. Então chamou Jessé Abinadab. Tem mais um aí. Aí chama Abinadab e o faz passar diante de Samuel, o qual disse: olha só, nem a este tem escolhido o Senhor. E, né, aí Jessé, poxa, nem esse? Então Jessé fez passar a Samá. Porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Então assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Passou 7 filhos. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Passou os 7 filhos. E disse mais a Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor, franzininho, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: aí, então vá, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Ele era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. Então uma coisa que tinha ali, que ele era ruivo, né? E ele era bonito e de boa presença, né? Franzininho. E disse o Senhor: levanta-te. Deus falou para Samuel: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Bom, a única coisa que ele tinha é que ele era ruivo e era formoso. Mas ele não era doutorado, ele não era grande, ele não tinha status de rei, ele não tinha status de grandeza, status de sargento, status de... enfim. Por isso que a palavra de Deus diz assim, eu estou falando uma coisa aqui, mas uma coisa que não está dentro daquilo que eu vou falar hoje sobre alcançar a favor do rei, tá? Que Deus não escolhe os capacitados. Quando ele fala isso, é aqueles que se acham super capacitado, preparado, cheio de vaidade, que se fossem eles, fariam melhor, e eles se acham que tem que ser eles ou elas. Mas Deus não escolhe assim. Deus não escolhe assim. Nós devemos nos capacitar, mas não é pela capacitação que nós, não é pela capacidade ou pelo nosso entendimento do que nós sabemos que Deus agora, né? Tanto é que temos exemplos de Jesus, quando Jesus chamou os discípulos, quando chamou seus seguidores, porque só passaram a ser discípulos depois que começaram a praticar as mesmas coisas que o mestre fazia. Aquele que segue a Jesus não é discípulo, somente segue. Mas aquele que pratica aquilo que Jesus mandou praticar, esse é discípulo. Só dando um gancho aqui para você entender. Mas enfim, vamos continuar aqui. Então quando ele levanta, ele ungiu, né? Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Imagina a cara deles. Imagina a cara dos irmãos. Mas eu sou mais capacitado que ele. Eu sou mais capacitado que ela. Imagina os pensamentos desses homens, né? Já formados nas melhores escolas, né? Com patente, com estrelas, doutorados e aquela coisa. Mas Deus escolheu a Davi. Então, ele ungiu nos meios dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou. Quando Samuel derrama azeite sobre Davi, fala assim que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Versículo 13. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Olha só, primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa que é escolhida por Deus. Por Deus, não pelo homem, tá? A partir do momento que ele é ou ela é ungido, vem quem sobre ela? O Espírito de Deus se apodera dela. Não é o conhecimento, não é o uau, né? Mas o Espírito de Deus se apodera dos escolhidos. Davi estava pastoreando ovelhas e lá ele enfrentou ursos e leões. Não foram um só não.
Creio que vários. Imagine. Mas ele fez o que ele deveria fazer. E lá mesmo ele adorava a Deus, no meio de ursos e leões. Bom, vamos agora entrar por aquilo que eu quero falar sobre você alcançar o favor do rei. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. O que eu escrevi aqui. Oh Jesus, Tu és poderoso demais. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui, quando nós lemos a história de Davi e Saul, nós pensamos em traição. Quando Saul trai a Davi, né? Quando o rei Saul, né, no relacionamento, ele trai a Davi. Aqui, suas vidas, sim, aqui no livro de 1 Samuel, versículos 16, 31, né, falando sobre Davi, e também, depois se você ler em diante, depois você continua lendo, não vou ler tudo aqui, mas fala que quando as suas vidas se encontraram, mesmo antes de se conhecerem, né, Samuel e Davi, o profeta de Deus ungiu Davi para ser o próximo rei de Israel. E eu fico imaginando, né? Davi deve ter ficado maravilhado. Imagine pensando como Davi. Uau! Este é o mesmo homem que ungiu Saul. Esse foi o mesmo homem que ungiu a Saul e Saul se tornou rei. E ele pensando: nossa, vou mesmo ser rei? Vou mesmo ser rei. Bom, eu quero resumir aqui um pouco. De volta ao palácio, imagina Saul. De volta ao palácio, Saul estava sendo atormentado, você sabe da história, por espíritos imundos, porque havia desobedecido a Deus. Deus ungiu a Saul. Só que Saul, você conhece a história, não vou explicar novamente, mas ele desobedeceu a Deus. Seu único alívio, estou resumindo a história, porque depois que Davi foi ungido, mas seu único alívio era quando alguém tocava a harpa. Quem que era esse alguém que tocava a harpa? Davi. Os servos de Saul procuravam por um jovem que pudesse sentar-se na presença de Saul e ministrar-lhe. Lembra como está na palavra. E um dos servos de Saul sugeriu Davi. Está sendo atormentado. Davi, filho de Jessé. O rei Saul, então, faz o quê? Você já sabe a história? Mandou buscar a Davi e pediu para ele vir ao palácio ministrar a ele. Deixa eu voltar aqui um pouco para trás. Davi foi ungido, certo? E a Bíblia diz, como lemos aqui, que a partir que sobre ele veio o óleo da unção, o Espírito de Deus se apoderou dele. E a Bíblia diz que Davi, quando tocava a harpa para Saul, que estava sendo atormentado por demônios, por espírito maligno, ele só estava sendo atormentado por demônios porque ele desobedeceu a Deus. Então veja bem aqui, estou abrindo um parênteses aqui. Enquanto nós desobedecemos aquilo que Deus já nos deixou para obedecer, nós somos atormentados. Sabia disso? Quando você desobedece a Deus, você é atormentado por muitos espíritos. Meu Deus, essa revelação, não está aqui escrito, mas olha só essa revelação. Porque ele só foi atormentado porque desobedeceu a Deus. Mas havia um menino franzino, ruivo, que tocava muito bem a harpa. Só que aí agora, sobre ele tem o poder de Deus, tem o Espírito de Deus. Agora não é mais aquele menino que toca bem, mas o que está sobre ele passa sobre aquele que ele toca. Quando Davi toca a harpa, dele o poder do Espírito de Deus passa através das melodias. Não é a harpa e nem o som da harpa, mas o que sai da vida de Davi, que tocando a harpa, faz uma metamorfose, se mistura com o som
entra na vida de Saul. Os demônios odeiam o som da adoração celestial. Odeiam. E eles saem da vida de Saul naquele momento. Só para um parênteses aqui. A diferença de um escolhido de Deus, ungido por Deus. Então, Davi, como eu falei aqui, né? O rei Saul mandou buscar Davi e pediu para vir ao palácio e ministrar com ele. Aí Davi deve ter pensado assim: epa, o rei Saul me mandou buscar? O rei Saul tá querendo que eu vou até o palácio? Imagina ele pensando, né? Ele diz assim: ah, Deus já está cumprindo a sua promessa. Olha, porque, louco, o rei Saul mandou me chamar. Só que Davi não sabia que era para tocar a harpa. Mas imagine, Deus já está cumprindo sua promessa que veio através do profeta. Certamente ganharei o favor do rei. Ele pensou, né? Então, esta deve ser a posição de entrada. Primeira coisa que ele queria, e é fato, é verdade, quando você faz algo para o rei, você ganha o favor do rei. Anota isso. Lembra que eu falei no início sobre Deus? Quando você faz algo para o rei, você ganha o favor do rei. Independente de quem você é, independente de como você está, quando você faz algo para o rei, você ganha o favor do rei, né? E o nosso Deus não é como Saul. Nosso rei não é como o rei Saul. Bom, mas isso aqui, né? Essa deve ser a posição de entrada. Você tem que colocar no teu coração: conquistar o favor do rei. Davi queria conquistar o favor do rei. Bom, o tempo foi passando, e o pai de Davi, então, ele pediu que levasse alimento a seus irmãos, né? No caso, lendo aqui. E aí, Davi levou os alimentos aos irmãos mais velhos, né? Que estavam em guerra e tudo mais, com os filisteus. Se você ler a Bíblia, não vou falar aqui novamente, mas Davi estava em guerra com os filisteus ali, e o pai de Davi mandou: leva alimento para eles. Mas quando Davi chegou no campo, né, de batalha, Davi viu um campeão dos filisteus. Quem que era o campeão dos filisteus? Quem que era? Coloca aí. Golias. E Golias, o campeão dos filisteus, estava zombando, né, do exército de Deus. Olha só. Golias estava zombando do exército de Deus. Então, de Deus, e ele soube que estava, e Davi soube que estava acontecendo há 40 dias. Por 40 dias, esse campeão aqui estava zombando. E ele soube também que o rei havia... Olha só, Davi soube que o rei tinha oferecido o quê? Ao vencedor: a sua filha em casamento. Então, automaticamente, se alguém vencesse Golias, casaria com a filha do rei. Então se tornaria o quê? O próximo a sentar no trono, né? A quem derrotasse o gigante Golias. Então Davi foi até o rei, sabe da história, pediu a permissão para lutar. Você sabe da história já, estou contando algo que você sabe. Então ele foi, o que ele fez? Ele matou Golias e ganhou a filha de Saul, estou resumindo. E dessa forma, o que aconteceu? Novamente, ele ganhou o favor de Saul. Ele ganhou o favor do rei. Ele foi levado ao palácio para viver com o rei. E aí, quem ele conhece? Jonatas, o filho mais velho de Saul. E aí todo mundo sabe que Davi fez um pacto de amizade com Jonatas. Um pacto de amizade eterna com Davi. Jonatas fez. Eterna, inquebrável. E tudo, olha só, e tudo que Saul dava para Davi fazer, a mão de Deus podia ser vista. E assim ele prosperava. O rei pediu que ele se sentasse à mesa para comer com seus próprios filhos. Davi estava animado. Ele morava num palácio,
comia na mesa com o rei, casou com a filha dele, ficou amigo de Jonatas. Enfim, Davi já era bem sucedido. Davi era próspero nas campanhas. Davi estava ganhando o favor do povo e ele podia ver a profecia se desenrolar diante dos seus olhos. Mas voltando aqui, sabe? Olha só, eu vou voltar aqui novamente. Davi enfrentou um gigante e venceu. Com isso, ganhou a mão, casou com a filha de Saul. Ele ganhou o favor do rei. Davi conheceu o filho mais velho de Saul. E a amizade deles foi uma amizade tremenda. Como lemos aqui, ele foi levado ao palácio para viver com o rei. Ganhou o favor de Saul e foi levado ao palácio para viver com o rei. Jonatas, o filho mais velho de Saul, fez um pacto de amizade com Davi, eterna. E tudo que Saul dava a Davi para fazer, a mão de Deus podia ser vista, e assim ele prosperava. Entenda bem, Davi enfrentou Golias. Todos aqueles que estavam ali, o exército de Deus, temiam, estavam com medo, porque Golias era gigante, era, nos olhos deles, imortal, não tinha como matar. E todos que enfrentavam a Golias morriam. Mas Davi, ele queria alcançar o favor do rei. Davi queria conquistar o favor do rei, além de saber que sobre ele estava o poder de Deus e que, além de ele saber quem era o Deus que ele servia. Davi reconhecia a unção que estava sobre ele quando lá na casa de Jessé, lembra do chifre derramado sobre ele e depois ele sentiu o poder de Deus, depois o Espírito de Deus entrou sobre a vida dele. O que eu quero dizer para você viver uma vida com propósito? Busque alcançar, conquistar o favor do rei. Busque conquistar o favor do rei. E como isso? Fazendo aquilo que você deve fazer para o seu próximo, para aqueles que estão ao seu redor. Davi não só conquistou o favor do rei, mas ele salvou aqueles que nem mesmo mereciam. Lembra dos irmãos de Davi? Se você ler a história, os irmãos de Davi o rejeitavam. Os irmãos de Davi rejeitavam ele. Davi não era conhecido, Davi não saía do campo, ele ficava somente no campo. O povo nem conhecia muito Davi, nem sabia quem ele era. Tanto é que Samuel, quando foi à sua casa, a casa de Jessé, os 7 passaram, mas Samuel, Deus falou para ele, falta um. E ele não conhecia esse. Então Davi era um esquecido. Davi era um ocultado. Davi estava na cisterna da vida, no poço da vida. Ninguém sabia quem era ele. Mas naquele momento, ele enfrentou um gigante, porque ele queria sim. Ele amava o rei, mesmo sabendo, que o rei já tinha perdido seu reinado. E sabia que ele seria o próximo rei. Imaginava ele que o rei já saberia, o que rei, enfim. Mas ele queria, a primeira coisa que Davi queria fazer, não era ser rei ali, reinar, mas alcançar o favor do rei. Estar junto do rei, aprender com o rei. Tanto é que se você for ler, continuar lendo, fala sobre isso, quando ele corta a capa de Saul, ele fala, se eu quisesse te matar, eu tinha matado, mas eu não matei, não quero matar. Eu quero aprender com você, meu pai. Eu quero que me treine. Davi conquistou o favor do rei. Quando você conquista o favor do rei, para onde você é levado? Isso eu estou falando só na vida de Davi, mas eu posso citar a vida de José, que conquistou o favor do rei, se tornou governador. Eu posso citar a vida de Daniel, que conquistou o favor do rei, se tornou o quê? O chefe, o ministro, o governador da Babilônia e chefiou todos os magos. Quando você conquista o favor do rei, você é reconhecido por ele. E ele faz de que você seja reconhecido por todos também. Ele te leva ao palácio. E aí você conhece quem?
amigo. Você conhece quem? O filho do rei. Agora, aqui, Jonatas é representado como Jesus. Jonatas aqui é representado como Jesus. Ele conquistou o favor do rei. Casou com a noiva. Fez uma aliança eterna com o amigo do rei, com o filho do rei. O que Deus está dizendo para você? Você está sendo chamado para conquistar o meu favor. E aí Jesus, o filho do rei, fará uma aliança eterna com você. E você vai comer e beber e viver de todas as coisas que é dado para o filho viver. Tudo aquilo que Jonatas tinha, Davi também tinha. Tudo aquilo que Jonatas provava, Davi também provava. E tudo aquilo que Davi era mandado a fazer com as suas mãos, prosperava. Quando você alcança o favor do rei, é isso que acontece. Deus, ele vai te perseguir sim, mas perseguir você com suas bênçãos. Então, quando você faz algo, tira a mágoa do coração por aqueles que te menosprezaram, por aqueles que te esqueceram. Não importa se as pessoas não veem em você um ungido, uma ungida de Deus. Faça aquilo que eles não estão fazendo. Amor ao próximo. Derrube o Golias, a qual eles não derrubaram. Conquiste o favor do rei na sua vida. Busque conquistar o favor do rei hoje. E você vai viver novidade de vida. O palácio, você vai estar na presença. O palácio significa a presença de Deus. E é na presença dele que você vai desfrutar e comer da prosperidade que há na mesa do rei. Jesus fala assim, ó, na palavra dele. Na palavra, né? Para que eles perguntaram. Existia pessoas ali que estavam comendo das migalhas que caíam da mesa e se contentavam com ela como os cachorrinhos. Assim pode estar você. Você foge dos seus gigantes. Você foge do gigante que atormenta, que causam medo na vida daqueles que não sabem como enfrentar. Mas Deus quer levantar você. Deus está chamando, o rei está esperando você se posicionar e dizer: ei, eis-me aqui. Eu vou enfrentar esse Golias. Eu vou derrotar esse Golias. Esse tal campeão dos filisteus. Eu vou ajudar mesmo aqueles que me perseguem. Mesmo aquele que não acredita em mim. Eu vou os abençoar. Eu vou livrá-los. Seja você uma libertadora ou um libertador. Faça a diferença. Tira a mágoa. Tira o achismo. Tira o ego do seu coração. Ame quem te ofendeu. Perdoa quem te maltratou. Você também ofende a Deus todos os dias. Você peca contra Deus todos os dias. Se Ele te perdoa todos os dias, por que você não vai perdoar quem te ofendeu? Quem não te reconhece? Quem não faz pouco caso de você? Quem nem lembra de você? Perdoa. Você não faz isso porque eles merecem. Você faz isso porque você está buscando o favor do rei para a sua vida. Você está buscando ficar no palácio da presença de Deus. Você está buscando ter uma aliança eterna com o filho do rei. Assim como Davi teve uma aliança eterna com Jonas. E por ter uma aliança eterna com Jonas, ele estava no palácio e comia e vivia com tudo aquilo que era para Jonas e que Jonas vivia. Tudo aquilo que o filho do rei vivia, Davi também vivia. Porque ele conquistou o favor do rei. E não foi uma não, foi várias vezes. Essa é a boa parte que eu quero te mostrar da revelação que está na palavra aqui. Essa é a boa parte que eu quero te mostrar. A parte onde Davi conquista o favor do rei. Amém? E essa é a palavra que eu tenho para você aqui. Fez sentido para você? Essa palavra ministrada aqui, ela fez sentido para sua vida? É isso? Falou com você?
É o que você precisava? Será que a sua vida amanhã, quinta-feira, será outra depois dessa palavra? Ou sexta-feira, não sei quando pessoas que vão entrar depois para ver esse vídeo, fará diferença na sua vida? Abençoa o seu próximo, abençoa os seus irmãos, derrotando o Golias que eles não podem derrotar, que eles têm medo de derrotar. Se eles não sabem derrotar o gigante da falta de perdão, você fará isso por eles. Você fará a diferença. Conquista o favor do rei, não porque pessoas merecem, mas porque você quer alcançar o favor do rei. E aí, Deus vai fazer que você seja reconhecida e reconhecido. Ele mesmo vai colocar você em lugares altos, para que todos possam ver quem Ele é na sua vida. E através disso, pessoas vão te seguir, não porque você é alguma coisa, não, para ter quem você tem, para aprender como você conseguiu alcançar o favor do rei. Você será uma ponte para levar outros a alcançar o favor do rei. Amém? Rodrigues Luanara, sim, Luana, todos os dias nós vamos estar fazendo uma live, tá? É um propósito que se você também entra aí e ora por mim, para que eu consiga, não é fácil. Serão 365 dias com propósito profético. Todos os dias teremos uma live aqui, a partir das 8 horas, 20 horas, 9 horas, outra vez 10 horas. Então você está me seguindo, você vai só... Tem um sininho agora no Instagram, você vai clicar em notificação. Todas as vezes quando entrar na live, eu não faço várias lives, é só esse tipo de live e vai te notificar que eu estou entrando nessa live. Então espero que Deus te abençoe com essa palavra aqui. E amanhã estaremos aqui novamente. Deixa eu orar por você aqui agora. Em nome de Jesus. Meu Rei, meu Pai Celestial, em nome de seu Filho, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, quero pedir se eu posso estar abençoando essa pessoa que está aqui nessa live ou assistindo esse vídeo. Taramassori cantarabai nikorebasha nanabakarabashi. Renianda lamassori cantalamai nikosarabashana. Tem pessoas aqui assistindo agora esse momento cujo coração está ainda muito, mas muito machucado. Ainda hoje você foi decepcionada. Teu coração sangrou e você não sabe como lidar com isso, não sabe o que fazer, o que falar. Você tem vontade de chutar o balde, desistir e fazer coisas que você já fez e fazer coisas que você nunca fez. Mas Deus está dizendo para você, não faça. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu sararei as suas feridas. Vou estancar o sangramento. Vou lhe abraçar. Não faça. Perdoa. Ame. Pois a sua bênção está próxima do amor que está no teu coração por essas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, leva essas pessoas, Espírito de Deus, a alcançar o favor do Rei. E ensina essa pessoa da direção como ela alcança o favor do Rei. Que nessa quinta-feira ela possa viver essa novidade de vida em nome de Jesus. E obrigado por estar aqui mais um dia. Me dá forças, me dá bom ânimo, me dá constância para estar aqui. E que todos os dias possamos estar aqui. Eu lhe peço em nome de Jesus, para a honra e glória do seu santo nome. Para a honra e glória do seu santo nome. Que eu possa alcançar a favor do Rei e que essas vidas, essas pessoas possam alcançar o seu favor. E possa ter uma aliança eterna com o Filho do Rei, Rei dos Reis e dos Senhores, Jesus Yeshua HaMashiach. Amém. Deus abençoe a sua vida, viu? E
amanhã estaremos aqui novamente. E você que entrou agora, vou encerrar a live, mas ficará gravado. Pega essa mensagem, porque hoje foi tremendo. Foi sobrenatural. Eu creio que você sentiu essa presença. Essa live foi para te ensinar como alcançar o favor do Rei. E ora por mim, quando você estiver orando, lembra, para que eu possa ter força, constância, para estar aqui com você todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.